Eis o início. Tudo começa. Bill Sala. Bill Sala é um amigo que por pouco não chamei de tio, né? Porque tem uma diferençazinha de idade. Iniciou como amigo dos meus pais. E ele que diz isso, né? Esse discurso de deveria ter chamado de tio, porque os sobrinhos e não sei o quê. Você é um dos primeiros sobrinhos meus, com certeza. Eu e minha irmã, só que aí a vida vai seguindo e a gente vai... Se for começar dessa história aí, é muito longa, né? Não, mas é longa mesmo. Então faz um resumo, pronto. Na beira dos meus 50 anos, Pedro, olha aí, que celebrando hoje. Não, hoje não, daqui a 4 dias. É mesmo, cara. E eu não vou estar aqui, que eu vou embora amanhã. Bom, mas eu te conheci, você tinha o quê? 2 anos de idade? 2, 3? Era nessa 2 e meio, por aí. Você foi que ano? 82? Peguei no colo você e sua irmã. Eu era amigo da sua mãe. E para que todo mundo saiba, né? Vi você crescendo, vi você entrando na música, no piano, vi você olhando pra gente cantando lá e manifestando. Meu Deus, esse menino, o que ele presta atenção nessa música? E foi descobrindo que você gostava. Eu sempre, na minha infância, observando o pessoal, você e o pessoal do Som Maior, eu tinha desejo de estar junto, né? E sabia claramente que não poderia, porque era um pessoal adulto. Mas lembro de cenas, assim, de reparando vocês desenvolvendo como coral e às vezes como solista, assim, aprendendo a cantar. E às vezes era o Osvaldo. Tinha uma época do Edivaldo que você pegou também, com certeza. No começo. O Edivaldo Novaes, que é da Altos Louvores. Altos Louvores. Antes teve um grupo chamado Embaixadores de Cristo, que aí era uma mistura, alguns evangélicos e alguns católicos. Que eles gravaram umas músicas com a comunidade Bom Pastor. Na época do Edivaldo, eu tinha na faixa de 12 para 14 anos. Eu cantava cantava não. Aí eu era como você, fazia parte dos ensaios como o irmão das meninas que faziam parte e cantava a voz do soprano. Não, eu não lembro exatamente disso. Para mim você já era um adulto, talvez mais novo, mas eu não sabia separar assim quem era quem. Menino total. Não, todos eram adultos para mim de 30 anos. Aí depois que eu fui entendendo que não eram jovens assim de 16, 18 às vezes. Não, essa época foi 80, foi antes do meu pai morrer. Meu pai morreu em 82. Então, de 81 para 82, a gente começou a frequentar firmemente a comunidade Bom Pastor. Lá, as minhas irmãs mais velhas, Adriana e Helena, começaram a fazer parte de um grupo de música na casa do Hugo e Mercedes, que eram os pais da Flávia e Fernanda, que eram minhas amigas. Então, eu frequentava a casa, elas ficavam ensaiando e a gente brincando. E muitas vezes eu já sempre me interessando por música, sempre sendo atraído, eu ficava no ensaio e aprendia. Eu lembro que uma vez a Fernanda, eu acho que me perguntou, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, sei lá, 30. Só que ela não tinha nem 22, sei lá, na época. Na verdade, até hoje eu olho para as meninas e acho que a gente é todo novinho. Comentei que eu estou fazendo 50 anos, não é nem por brincadeira, mas é uma surpresa para mim. E diante de você, nós dois, assim... falando essas coisas, então... Eu vou fazer 40, eu lembro que eu tinha 8 anos e você falou, vamos postar uma corrida quando você tiver 18. A gente aposta uma caixa de uísque, sei lá, falou uma coisa assim. Eu nunca fiz essa corrida porque... Você sabe que eu já fiz isso com os meus sobrinhos todos. Os agregados, inclusive, que eu chamo de sobrinho, nenhum topou. Alguns viram hoje... Marinho, talvez, né? Não, o Marinho disse que ia topar, porque o Marinho tem uma perna... que bate na minha cabeça, mas a gente nunca apostou. E aí eu já disse pra eles, bom, já venceu o prazo. Mas era quem poderia te oferecer alguma ameaça de porque talvez... depois que ele esticou grandemente, aí assustou. Mas falando de música, eu queria primeiro introduzir que você tem uma história longa, porque o senhor é um ancião, né? E por ter começado muito cedo na igreja, no Ministério de Música e no início da renovação carismática, que você outro dia estava até falando, acho que foi ontem que você falou isso comigo. Sabe dizer o primeiro contato que você teve de servir na música? Ou uma coisa que foi acontecendo sem querer? Como é? Bom, o serviço oficial que eu sei mesmo é na comunidade Bom Pastor. Sim. A gente começou a frequentar, eu era criança ainda, e como minhas irmãs se engajaram na música e eu era
Eu já tinha feito teatro de Natal, na verdade riem de mim até hoje, porque como eu sou ator profissional também, eu comecei fazendo borrinho de presépio. Graças a Deus, ao longo da história, eu virei Jesus Cristo, então tive uma evoluçãozinha de presépio maravilhoso. De personagem, mas sempre foi muito bom. Então, dos 14 para os 15 anos, eu comecei efetivamente a fazer parte do grupo que cantava. Na verdade, a música era conduzida pela Doris, a fundadora da comunidade. Tinha um músico que muitas vezes estava presente, chamado Frank, que toca órgão assim, de uma forma muito, muito peculiar, muito boa e muito empolgante. Então, e foi ele que ensinou o Rafael Pereira a começar a tocar. Primeiro ele aprendeu órgão com o Frank, depois ele passou a tocar piano. E quem é hoje. O Frank foi influência para muitos de nós. A sua mãe, a Tita, né, muito querida amiga, já começou tocando violão também junto com a Doris. E eu até brincando com a Tita, eu falo assim, quando eu vi que a Marta tocava violão do jeito que tocava e era feliz, eu pensei, então eu vou tocar também. Sem desmerecer. Sim, lógico que não, mas é aquela espontaneidade de quem não teve ou tempo ou dedicação para estudar, para virar um músico muito próprio, mas que para o serviço da igreja funciona e é muito bom. Então, as grandes influências foram essas: Doris, Frank, Marta, tinha a Daisy também, minhas irmãs que cantavam. Então, aos 14, eu lembro que aos 15 anos a minha mãe me ofereceu de presente de aniversário um violão. E eu disse para ela que queria muito. Ela disse, mas só se você fizer aula. Aí eu me rebelei e disse que não, eu não queria fazer aula, que meus primos, meus amigos tocavam violão sem aprender oficialmente, que eu seria capaz. Bom, Mas você acha que seria bom ter feito hoje? É isso que eu ia falar, eu estou tentando aprender até hoje, já tem 35 anos que eu estou tentando aprender violão. É aquela coisa, Pedro, de verdade, eu me toquei no percurso que eu queria, que eu poderia ter estudado para ser um melhor músico. Mas não era isso nunca teve apelo para mim, então eu, nas vezes que eu tentei estudar, eu não me dediquei. E hoje eu sei que as coisas que eu me dedico para estudar, por gosto, por preferência, por identificação, eu levo adiante. O que eu não gosto de estudar é como se assim, eu aprendo, mas aprendo pela metade. E na música, foi muito... Na música, em relação ao instrumento violão, foi muito assim. Mesma coisa com o teclado. Tem 3 anos, aliás, eu tenho muitas coisas para te perguntar, para você me dar uns toques. Como é que alguém que não sabe tocar projeta no teclado aquilo que sabe no violão? Eu tenho tentado passar por isso, porque às vezes eu toco teclado, na verdade eu toco diariamente teclado em missas. A minha mãe mesmo falou que você tem tocado nas missas. Mas assim, eu vou até olhar para quem está me assistindo para ver assim, é muita cara de palminha. É mesmo. Porque eu sei que eu não sei nada. Mas, na verdade, o que acontece? A necessidade é o seguinte, precisa ter música. Não tem quem toque. Sim. Aí quem toca, por exemplo, que é músico profissional, organista, grandioso, tem um valor para o trabalho dele. E realmente vale o valor que cobra. Sim. Mas nem sempre a comunidade ou o padre tem aquele valor. Aí pergunta se alguém se dispõe. Voluntário, né? Nessa hora eu me dispus, recebendo apenas um prolabore, e o padre falou assim, vamos testar. Ele foi muito honesto comigo assim, vamos testar. É um padre que entende bastante de música. E ele falou assim, meu filho, realmente você não toca nada. Mas que bom que ele falou, pelo menos. Falou com muita clareza e eu fiquei confortado. Aí ele falou, mas o que você faz garante o que você canta. E o importante é você conduzir o canto. E aí que eu dou graças a Deus, porque nessa história longa, minha memória continua sendo abençoada, então eu sei muita música do Louvemos ao Senhor, por exemplo. Não, para mim você é uma enciclopédia de saber letras de músicas que quase ninguém mais sabe, só lendo mesmo, tentando lembrar a melodia e tal. Não, isso me faz lembrar... Memória incrível. Me faz lembrar Casos Engraçados, ou então referências. O povo da banda Bom Pastor, da comunidade Bom Pastor, costuma brincar comigo dizendo que Bill, qual é o número da música A Barca? Qual é o número? Mas aí você lembra número também? Na época era assim. Das mais na época usadas, do Bom Pastor, nos 4, 6, eu não sei fazer as contas muito direito não, mas dos 15 aos 24,
então são 9 anos. É. Nos 9 anos na comunidade Bom Pastor, a gente sempre aberto a muitas músicas novas e sempre acompanhando tendências ou lançamentos evangélicos, católicos, canção nova, shalom, seja o que for, mas a gente seguia muito o livrinho Louvemos ao Senhor. É. Então... Depois que começaram a fazer o Cantar no Shalom, mas o livro oficial mesmo da renovação era Louvemos. num contexto. Hoje as comunidades produzem seus próprios materiais e isso é sempre muito interessante. Riqueza é interessante. Eu já tive pensamento contrário desse, mas a gente muda mesmo. E eu me arrependo, e eu mudo. Mas enfim, o Louvemos ao Senhor a gente usava e na verdade não variava tanto as músicas. Digamos, na época tinha 400 números. Sim. E usava o 409, o 244 ou o 233, e aí eu guardava. Eram umas 20 músicas que tocavam mais, o resto ficava só como acerto. E como as 20 eu guardava fácil, quando entrava a 21ª, entrava logo na minha playlist. É. Não, eu lembro de cenas de você falando sem olhar no microfone na missa. Vamos agora abrir o Louvemos o Senhor no número 1271. Fala um número assim, nossa, como é que a pessoa já leu antes e tal? E eu fui sacando, e um dia você falou que, acho que alguém comentou que você tem essa lembrança. Mas respondendo a coisa do teclado, eu acho assim, enquanto você estava falando, eu fui pensando. Por exemplo, eu tenho uma influência muito forte de outros instrumentistas que não são pianistas, no meu jeito de tocar. E eu não sei se é de propósito ou se é porque... pianista faz um caminho mais tradicional, mais erudito para digitar, que no meu dia a dia nunca funcionou. Você sabe que eu passei por pagode e por aí vai, então nessa época de interagir com o pessoal de banda, eu fui não só moldando meu jeito de tocar, porque até então eu só tocava piano clássico, e eu comecei a ter que tocar piano popular, e ao mesmo tempo aprendendo a interagir com banda e aprendendo a dirigir banda e escrever cifra para a banda e saber as dinâmicas de peso, volume e formação de acorde. E aí nesse meio tempo eu fui sendo influenciado por pessoas tipo Wilson Prateado, que é um baixista de pagode. E até hoje eu sou, porque o cara é incrível, mas o cara é baixista e violonista e arranjador. E eu comecei a pegar dele coisas e de outros músicos que tocam percussão ou outros violonistas e tal. Então, eu fui percebendo que o jeito de tocar música popular não precisa seguir uma linha tradicional, nem deve muitas vezes. Uma vez ou outra você faz uma formação de jazz, ou então uma linha, uma escala, você precisa saber a teoria, mas para... Você falando assim, eu penso, precisa saber a teoria. Eu não sei nada. Mas você precisa saber a teoria que eu sei é muito de orelhudo, assim. Se você fizer um teste comigo, igual o teste de inglês, vamos ver que nível de inglês você tem. Eu vou responder uma série de perguntas e você qualificar. Você sabe alguma teoria que funciona para você? Exatamente. Eu também não sei várias. Por exemplo, que o André, que é meu sócio, trabalha comigo, sabe. Ele é formado em violão clássico. É ridículo, ele ri de mim, entendeu? Uhum. Mas, para aquilo que você se propõe a fazer, você se prepara até aquele nível no mínimo, né? Vou até te contar um segredo, que agora não é mais segredo. No teclado que eu toco diariamente, eu não sabia onde era o botão do transpose. Uhum. Eu não sabia acionar o function e ligar e tal. Então o padre pregava na homilia alguma coisa que me remetia assim, não, então eu vou cantar esse canto de comunhão. Aí pensava, não, mas esse canto de comunhão começa em si bemol. Si bemol, isso durante a missa. Aí eu assim, mas si bemol é como, gente? Si bemol é isso. Não, mas aí daqui pro fá, não, eu tenho que mudar o tom. Toca em dó. Aí mudava a música, né? Aí acabava mudando a música. Ou então... Canta um tom acima, cantava um tom acima do dó e do ré, que são sempre mais fáceis. Só que aí a voz ficava lá em cima. E é o que muita gente faz. Tipo, nossa, e teve... Só que transpose é uma muleta que, se você começar enveredar nesse caminho, tá ferrado. Não, você não sai dele. Aí confesso pra você e assumo diante de você que é um músico que eu respeito muito. Por exemplo, no violão, eu demorei, na verdade, uns 30 anos para usar o capotraste. Justamente porque na minha cabeça eu cresci pensando, usar capotraste é coisa de preguiçoso, que não quer aprender a modular e a fazer todos os acordes. Porque a função do capo, na verdade, não é você usar como muleta para mudar de tom.
Justamente. Isso é para você mudar o som do acorde que você faz. Exatamente. Então você forma aqui em cima uma coisa que seria outra. Quando eu convivi com o Flávio De Lira, que é um grande artista, eu não tenho notícia dele há muito tempo, mas um grande artista que eu trabalhei nos palcos e tudo mais, ele usava capotraste, só usava capotraste. E eu achava, mas ele toca tão mais difícil, os acordes tão mais difíceis, mas o violão dele só tinha, a sonoridade do violão dele era única. Exatamente, a função E foi o que eu percebi, que é para mudar a alegria, ou o tom, ou o timbre. Sonoridade mesmo. E aí, o que eu fui percebendo na prática, e depois eu fui confirmando, vendo outras pessoas, por exemplo, o Rafinha é um cara que eu fui vendo muito como ele utiliza o teclado, né? E eu fui vendo, então tem muita coisa que eu já fazia por intuição e é isso mesmo. É você ritmar. Então depende da formação, por exemplo. Se você está tocando sozinho numa missa, você precisa saber aquilo que aquela música te pede. Então você vai ritmar, você vai fazer o baixo, você não vai ficar só fazendo a melodia, a forma do acorde que vai competir ou não. Você vai dar espaço para a voz que está naquela altura, você vai formar aqui uma oitava daqui ou mais acima e tal, para poder cada um ter o seu espaço e você guiar não só na harmonia, mas no ritmo para quem está cantando. Só de você falar, eu estou até achando graça, porque eu consigo fazer o acorde, o baixo, eu vou seguindo o acorde, eu não consigo nem fazer aquele movimento tum, 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 para poder chegar. É lógico, é porque eu também não estudo, não treino, não pratico. Isso é lastimável. Mais prática do que qualquer outra coisa. Até ia te perguntar, lembra da Daisy? Claro, pois é. Falei dela um dia desse. A Daisy, grande amiga, outra, junto com a sua mãe, super influenciadora no meu gosto pelo violão. Uma mulher que tocava bateria, que tocava violão, que tinha um ritmo nas mãos e que tinha uma alegria no canto, mesmo que fosse um canto penitencial, ela tinha a música que ela vivia e fazia. E compositora. Compositora. Muito boa. E ela não sabia absolutamente nada. Porque a música nem quando eu comecei a saber e poder dizer assim, não, Daisy, a sequência de dó, lá menor, ré menor e sol, ela fazia assim, mas o que é o lá menor mesmo? Ela sabe o som, não sabe o nome. É aquele acorde triste depois do dó. Tipo, e ela tinha umas coisas assim que... Enfim, eu acho que eu fui Aprendeu a tocar bateria e tudo. Assim, foi influenciado por esse lado amador, mas o amador, vamos fazer até brincadeira com a palavra, o amador no sentido claro da palavra, mas também o que ama. Que eu faço por amor, eu faço de verdade por amor e defendo que todo mundo precisa sempre melhorar. Mas assim, eu vou te dizer que eu nem vejo dessa forma, porque você está querendo se equiparar a quem trabalha, vive e se intitula profissional e precisa ter um nível de exigência alto. Mas eu sempre vi, por exemplo, na tua época de começar a ser cantor, solista em igreja, em shows e tal, muita disciplina, estudo de canto com a professora Luziette, não é o nome? A tia Luziette foi a primeira. Que é tia da... Clarissa. Aí todo mundo chama de tia porque era... E a turma quase toda fez aula com a tia Luziette. Até eu, tipo, um pouco, né? Claro, criança. Mas... E o quanto isso ajudou. E eu via você como um destaque no grupo sempre. Não só pelo talento inato de afinação, mas eu vi uma coisa da influência da tua família, tua irmã também, a Nunu, a Adriana, ela tem muito essa coisa da limpeza e da precisão da nota, então acho que isso vem de casa. Não sei a influência que você tem dos seus pais, se tem a ver com isso, ou se foi uma coisa na vida que você já aprendeu. Minha mãe tinha essa característica, a gente quando cantava em casa, era criança, era assim, não, essa nota está errada, e aí cantava a nota e mandava a gente repetir. Você acredita que se você expuser a criança... expor ou expuser? Não sei mais. Expuser. A criança... A coisa desafinada, ela não vai aprender a ser afinada? Você meio que contamina, tem que ficar sempre botando instrumento afinado em música boa para ela poder desenvolver? Ou é independente? Você está me perguntando o que eu acho disso? Perguntando. Ai, meu Deus. Eu tenho as minhas teorias, mas eu quero saber. Na sua frente, inclusive... O que você acha? Eu vou te dizer que eu tenho o maior
maior vontade para te dizer o que eu acho. Uhum. Mas eu já acho influenciado um pouquinho pelo que nossa história você já me fez pensar. Eu tenho, assim, eu tinha uma certeza de que pessoas absolutamente seriam incapazes de aprender. Tipo assim, nossa, aquela pessoa não faz uma nota certa, não consegue. Lembra do nosso grande amigo Noel? Exatamente. Noel, um querido amigo que, se Deus quiser, vai ter essa notícia também. Mas ele, com violão clássico, estudava com uma disciplina que tocava aquelas músicas clássicas, que tocava Labourré. Aquelas peças, né? Nossa, incrível. Noel faz Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Ele não tinha noção, a voz, mas ele tinha noção que não fazia o certo, mas a voz dele não obedecia de jeito nenhum. Então, por causa de um convívio com o Noel, eu comecei a achar que pessoas desafinadas, como a gente chama, não teriam o menor jeito. Mas com o tempo de observar e de trabalhar muito com música e vendo, por exemplo, nas igrejas, principalmente ali na minha paróquia, Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, a gente já trabalhou com coral muitas vezes. E quando a gente anuncia no microfone, ó, vamos ensaiar pro Natal, quem quiser fazer parte, todo mundo que quer fazer parte vem. E eu era o responsável, estando à frente, sem ser regente, sem entender nada, mas de ouvido mesmo. Vinham aquelas pessoas completamente noéis. Desculpa, Noel, fazer essa referência, mas maravilhoso. Só para fazer a graça. Assim, que dentro de mim, assim, meu Deus, não tem esperança. Porém, as pessoas vinham sorrindo, felizes, pontuais, assíduas. Eu nunca... Mais do que outros afinados. E mais do que os afinados, porque os afinados sabiam que o ensaio ia demorar mais tempo, porque os desafinados demoram para aprender. Então, os afinados não tinham a disciplina de estar lá no horário certo. Então, mais ainda, era provado que a boa vontade... Quer dizer, não era provado nada. Eu fui identificando que eu prefiro trabalhar com a boa vontade do que apenas com o talento. Quando o talento, boa vontade e disciplina estão juntos, não há questão. Nenhum precisa ocupar esse lugar. Isso. Mas então, voltando à pergunta, à questão, eu acho que ouvidos que sejam desafinados podem ser disciplinados e podem aprender. Uma vez nas nossas conversas sobre ouvido absoluto. Sim. Ouvido absoluto na cabeça de quem não tem, eu imagino que seja aquele mistério ou então aquele pombo dourado que eu tenho que conquistar, eu vou lutar para conquistar, mas nunca vou conseguir ter aquele ouvido absoluto. Nas nossas conversas e no material que você descobriu, que compartilhou comigo, que eu aprendi, eu entendi um mistério que desvendou e eu ensino para todo mundo. A criança, quando nasce, o pai, a mãe, o tio, fica assim, olha, isso daqui é verde. Aí aponta para a árvore, depois aponta para o abacate, é verde, para a grama, é verde. A criança vê que tudo é verde, diferente, mas chama verde. O outro é vermelho, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Então a criança aprende que amarelo tem aquela gama de amarelo, mas nunca é verde. Verde. Mas ninguém aprende a fazer isso com os ouvidos. Com som, né? E você, por exemplo, teve um dom de Deus, aprendeu piano com toda a disciplina, e eu lembro de você me contando que antes de pôr o dedo na tecla, você já lembrava do som dela. Então, é assim que se desenvolve uma afinação. É treino. Aí tem uma diferença simples, que eu acredito que seja a formação do cérebro, e eu fico até com medo de ser chato de sempre falar a mesma coisa, né? Mas eu imagino que na formação do embrião e tal, vendo uma criança, um bebê na barriga, o cérebro, cada um cresce de um jeito. E tem gente que cresce mais desse lado. Uhum. E aí tem uma facilidade de memorizar a identidade de som. Tem outros que tem menos, e que tem mais visual, ou qualquer outra coisa na vida. Então, o ouvido absoluto, para te falar a verdade, não me serve para muita coisa, não, na prática, entendeu? É só uma lembrança. Agora, quer ver que facilita, por exemplo, quando estiver na missa e o padre, Cordeiro, aí eu sei que eu estou em pode ser lá menor ou si bemol menor, mas eu estou ali perto.
E tem gente que tem muito mais rápido, tipo aquele Lucas Brasil, aquele menino que também tocou. E o Fael Magalhães, que é backing, que grava comigo, é um monstro, assim, mas é mais desenvolvido. Então, será que é mais prática? Tem prática, sim. Porque se você nunca desenvolver, você vai ser um bundão nisso. Tipo, você nunca chegou lá. Mas tem a semente. Tem gente que não tem, e daí? Mas pode ser afinada. A afinação é uma outra parte da cabeça, eu acho. Que também precisa ter a formação inata para ter a capacidade de reconhecer e de usar pela prática, ser ou não ser preciso na nota. Então você acha que tem pessoas que são incapazes de afinar? Acredito que menos, talvez não 100% incapazes. É como um daltônico, por exemplo. Exatamente. Um daltônico o próprio nasceu... Davidson teve um aluno que era péssimo de afinação, como o Noel também tinha assim, muita dificuldade, mas... e outros, né, no caminho que a gente vai vendo, mas que tem uma capacidade de se tiver um bom professor e muita insistência e de boa vontade, acabar desenvolvendo até um certo ponto. E não chegaria um super cantor. Nem tem como, nem dedica a vida toda, porque não tem cérebro que alcance aquilo. Então precisa ter uma formação inicial, de nascença. E aí o cara que é daltônico, ele pode treinar corpo que nem um louco. Não é isso. É uma limitação cerebral. Talvez até na inteligência ele olha para aquilo e vê, não é vermelho, não estou enxergando vermelho, esse mas é cinza aquele aqui tom... é verde, e esse cinza é vermelho, mas é cinza para ele. E ele sabe que se ele for estudar as milhões de variações de cor, ele não vai ter capacidade, porque não tem, pronto. A gente não tem capacidade de ouvir acima de 20 mil Hz ou abaixo de 20. E os cachorros têm. Eu nunca vou ser um cachorro, por mais que eu treine, eu não vou ouvir assim. Então o meu cérebro não está pronto para aquilo. Do mesmo jeito a afinação, do mesmo jeito a ouvido absoluto e outras coisas, né? Mas... essa questão de afinação já foi drama demais para a minha vida, para o meu pensamento e até para o meu coração. E eu hoje... não é que... É lógico, a música, ela chama música porque ela é afinada. A música desafinada, ela tem esse nome. É uma convenção. Então, em notas, essas notas a gente brinca com elas. Quer ouvir um dos maiores micos que eu já paguei na vida sobre afinação? Então vou contar para todo mundo. Eu estava na Itália, num convento, num mosteiro. Estava hospedado, né? Estava fazendo uma experiência de vida num mosteiro e já muito entrosado com os monges. Não era um mosteiro grande de muita gente, não. Mas era um lugar que passavam muitas pessoas. Num determinado... não sei se era final de semana, passaram uns músicos, não lembro a nacionalidade deles, mas algum país da Europa Oriental ou mais para lá na Ásia, eu não sou bom de geografia para dizer. E com uns instrumentos que pareciam até aquela gaita de foles, mas menorzinha. Eles, então, durante a celebração das vésperas, às 18 horas, eles fizeram a música. Pedro... eu fiquei envergonhado, que eu achei que era ruim demais, ruim demais na minha cabeça, né? E eu ouvia... Mas era desafinado? Eu ouvia como se fosse assim... mas as notas não casavam para mim, a minha lógica ocidental não me deixava entender. E aí o grande mico foi na hora do jantar, os músicos já tinham ido embora, ficamos só... eram 3 monges, eu e tinha mais alguém. E na conversa, eu ousadamente, petulantemente, virei assim, nossa, eu nunca ouvi coisa tão ruim, que coisa desafinada era aquilo. O monge, que até hoje eu tenho contato, e é um cara, ele é da minha idade, inclusive, mas monge é monge, né? A gente olha para o cara com o maior respeito. Ele abriu um sorriso tão acolhedor para mim, e naquele momento eu achei, acertei. Ele também achou desafinado. No dia seguinte eu colhi a informação e, resumidamente, assim, eu é que não entendo de nada. Eu não sabia que na escala daquela origem, daquele instrumento, aquilo eles tocaram certíssimo. Tava maravilhoso. Né? Eu é que com meu ouvido limitadíssimo estava chamando os outros de desafinado. E o pior, falando em público, como se eu fosse, no mínimo... Tá todo mundo assim concordando comigo, né? Nossa, eu já contei esse caso algumas vezes para tipo assim...
Pessoal, olha, segura a onda, né? Porque a gente acha que sabe muito e sempre que acha que sabe muito tem que calar a boca e aprender mais. Isso. E, por exemplo, na escala árabe, a gente na ocidental tem 12 notas. Uhum. Isso é uma convenção, porque você pensa em frequência, quem entende, quem não entende, vou tentar explicar. Então, se a gente trabalha de 20 Hz a 20 mil Hz. Todas as frequências, 20.1, 0.2, 0.3, 21, 22, até 20 mil, são notas, são sons, dos mais graves aos mais agudos. Uhum. Só que, na música ocidental, que eu nem sei dizer direito como é que foi convencionado e quem fez, acabou se convencionando 12. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e mais os sustenidos. Dó sustenido, Ré sustenido, Já teve uma época anterior que tinha Dó, Dó sustenido, Ré bemol, Ré. Ré sustenido, Mi bemol, Mi sustenido, Fá bemol, Fá. Depois ainda deu uma limpada maior. Então por isso que hoje você tem uma nota só para dois nomes, Dó sustenido, Ré bemol. Que é uma gama de frequência. Então, até a afinação daquela nota, ela tá certa aqui, 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 aqui. Aí depois começa a ficar errada. São os comas. Mas, numericamente, você acerta, por exemplo, o Lá 4 é o 440 Hz. Mas se você tiver em 440 ponto alguma coisa, você ainda está dentro do Lá. 441 talvez você ainda esteja. Uhum. Então, porque as nossas notas são mais largas, a gente tem mais frequência em cada nota. Já na oriental, seja árabe, chinesa, do norte, já tem mais notas. Então, por exemplo, uma cítara, alguma coisa, tem muito mais. E esses caras cantam, você acha que está tudo fora. E não é. O cara está acertando todas, porque não tem acerto e erro. A questão é mais essa, entendeu? É mais a arte do cara de estar livre naquela área, naquela região e tal. Então tá tudo muito bonito ali. E, não, mas pra você, errou, acertou. Porque a gente fica nas 12 ali, né? Aliás, até te pergunto também, que eu comecei a ouvir essas coisas e foram somando esses conhecimentos para eu poder ficar muito mais tranquilo sobre a afinação, não sem o rigor da minha afinação, da minha educação auditiva, mas... por exemplo, alguém que eu respeito falou assim, não, que a linguagem do rock, a afinação do rock, ela não tem uma precisão necessária. Tem um semitom ali que faz parte. Isso. Então isso é mesmo assim, isso é compreendido dessa forma. É compreendido em certa ocasião, porque a afinação é afinação e acabou. Eu acho o seguinte, tem artista que, aliás... Isso é uma opinião, até comento com você. Os recursos, quando são usados como recursos, eles sempre serão válidos. Quando você não chama aquilo de recurso e você só sabe aquilo é limitação. Explicando. Você ou é ferramenta ou é prisão, né? Você não preciso nem dar exemplo, mas os queridos utensílios que a gente usa para cantar, os portamentos. O portamento é uma coisa que a gente vê muito em gente que canta voluntariamente na igreja. Senhor, tu me olhaste nos olhos e faz essas curvas. Aí eu tento fazer, não tem que percorrer esse caminho todo com a mesma vogal, não. Interrompe a vogal aqui, Senhor, pula direto. Agora, se você quiser fazer isso, como no popular, Alcione faz isso... Como um desenho que você às vezes faz uma curva na mão, mas outras vezes você faz reta, às vezes você faz um ponto. Não é toda hora curvilíneo, né? Então agora fico mais tranquilo, até comentando. Eu lembro do Davidson Silva dando uma aula de canto e dizendo, não, aqui cai de paraquedas na nota, não vai chegando até ela pela terra, até chegar lá. Tem que saber, pensa na nota, memoriza, e aí tem a ver com a informação da posição da corda vocal para chegar ali. E quanto mais prática, mais bonito e mais preciso Uma fica. professora de canto usava também essa expressão do chegar de paraquedas. E quando ela dizia que a gente vai subindo a montanha e toca a mão aqui, corre o risco de não ter chegado na nota ainda. É aquilo que você falou da frequência ou da precisão. A gente
Ah, cheguei ali na região. Não, mas é o que os outros chamam de semitonado, de. Muito, então, quando você se afasta muito do centro, você já está no outro Aliás, semitom, né? essa expressão é antipatizada, ela é respeitada, ela existe. A pessoa está semitonando. Porque a vida inteira eu ouvi, parei de usar já há muito tempo, porque eu acho que a pessoa que está semitonando não sabe. Semitonar é desafinar, porque você só afina quando você acerta. Mas você está então, semitonando é uma forma de descrever que você está quase lá. meio tom, um semitom perto da nota. Mas que já é outra. Se você pensa que do dó para o dó sustenido é um semitom, você está em outra nota. Você está errando. Você semitonou, você errou. Então você entende onde eu quero chegar? As pessoas às vezes ficam se consolando, ou ao menos um respeito humano, em vez de falar assim, não, está desafinado. Você não, você está semitonando, como assim, eu só cometi um semi-erro. É um semi-erro. Você semitonou, você mudou o tom para outro. Os tons são todos em semitons, então você errou por um tom. Só que a gente chama de um tom, 2 semitons, na verdade, entendeu? Você errou por uma nota. Uhum. Mas respondendo à história do rock, sim. O rock é filho do blues. E no blues existe a cultura do bend, da nota na guitarra. E isso foi pro rock, entendeu? E isso foi pro gospel, que também é filho do blues. Da coisa do cantar brincar com a nota e com os portamentos. Então existe, por exemplo, um vibrato, que é a nota mais alta, mais baixa. E tem o vibrato que não é esse nome, eu acho, que é a nota que sai e volta. Você vê que eu estou indo para baixo voltando para a nota. E tem gente que vibra mudando de nota e vibra tanto que acaba fazendo outras notas e nunca chega naquela. E já lembrei de algumas, não falarei. E tem outras que fazem o vibrato. O meu nome pode falar na minha não, que você, na verdade, é o anti. É isso que eu ia falar. Que algumas vezes você expressou antipática, não vou nem dizer antipaticamente, mas assim, que não gosta muito de gospel, da influência americana extra carregada nos vibratos e nos portamentos e naquela coisa da super arte de melismas e tal, e que eu entendo, eu adoro, mas entendo que também essa parte italiana sua, e essa escola europeia, e a escola também tradicional brasileira, da parte da tua mãe e tal, te influenciaram a ser o mais reto e mais limpo, falando daquilo que eu falei de você e tua irmã e tal. De vibrar na hora certa, se rolar, e muitas vezes não vibrar, e fazer notas sem desenhos, porque ela é bonita por si, não precisa de floreios e tal. Existe essa beleza, você vê na música erudita europeia, vamos dizer, Andrea Bocelli, limpo e lindo, né? Por exemplo, um cantor de R&B que é totalmente americano, totalmente influência mas que não vibra muito, Brian McKnight, por exemplo. E ele, de propósito, muitas vezes é mais difícil você não vibrar, e muito cantor usa vibrato para disfarçar erro, imprecisão e falta de prática e de estudo e dedicação. Mas ele não, ele mostra que ele faz a nota reta porque ele é bom mesmo. E ele quer, não porque só para provar para os outros, mas porque aquela nota não precisa ser vibrada. Ontem eu estava gravando, a gente ainda está gravando hoje ainda, com o Bruno Faglioni, do cantor do Rosa de Saron. Sim. E tem pontos que a gente diz, aqui é reto, ou então aqui vibra. E ele mesmo pergunta às vezes, né? Então, a técnica do canto, foi aquilo que você falou das ferramentas. Você não pode ser preso a um jeito só e dizer, não, esse aqui é o meu estilo. E claramente não é o teu estilo, é até onde você conseguiu chegar. Então não é um estilo, é uma escravidão a falta de dedicação e de explorar outros. Eu acho que você chegou num ponto que, para mim, eu parei já na minha vida de levantar as bandeiras e querer que o mundo me ouça. Graças a Deus. Deus me deu tempo de não ser mais defensor das minhas ideias. Mas as minhas ideias continuam minhas. Só que eu só gosto agora de dividi-las para quem quiser ouvir. Então, o que eu penso é, um cantor, ele deve sempre estudar.
deve sempre aprender. Pode se especializar num único caminho, e sabendo que existem vários. Pode também aprender vários. Você mencionou esse rapaz e eu fiquei até mais curioso ainda para continuar acompanhando o trabalho que vocês fazem juntos, para poder ouvir como é que alguém, por exemplo, nossa querida amiga Olivia. Sim. Olivia, e eu citaria também a Débora, enfim, algumas pessoas queridas que a gente conhece e que em algum momento elas entenderam, meu Deus, eu sei usar isso daqui e eu posso fazer isso. Não, como é que faz aquilo? Aí pesquisa e aprende e faz e começa a dominar e vai fazendo cada vez mais coisas. Então, hoje eu sei que eu não sou capaz de aprender algumas por não me dedicar, porque talvez eu passei muitos anos achando que eu era incapaz, e talvez se eu treinar com alguém que saiba me ensinar, porque eu fiz aula com o Diego Timbó, e ele conseguiu não, ele me fez fazer coisas que eu nunca imaginei. Não, e ele é incrível na direção, assim, de técnica, de achar o caminho e a posição e explorar. E ele tem aquela coisa de um bom treinador, ele olha pra você e fala, não é você que acredita, sou eu que acredito, então vem comigo. Aí você fala, então tá, e eu sou desse, assim, se um diretor fala, se abandone, eu me abandono, porque eu sou ator, é pra isso. Não, falar em ator, se eu puder trocar radicalmente. Vamos. Como é que é... Você já fazia teatro antes de estudar teatro, mas você se formou recentemente. Tem quanto tempo você se formou em teatro? Eu me formei em 2000 e... Meu Deus do céu, com 44 anos, 2014. E aí... 6 anos. Nossa, eu confundi todas as datas agora, não sei nem que ano nós estamos. 19. Foi 13 para 14. Você... Sim, com 40 anos eu fiz Enem, né? E fui fazer Unirio Artes Cênicas. Comecei a fazer teatro desde criança no colégio, na igreja. Mas faz diferença passar pela faculdade de teatro como na profissão de ator? Ou é só pelo título? Faz diferença na técnica e tal, no aprendizado? Faz total diferença. Se você quiser aproveitar do convívio na faculdade, porque na faculdade a gente, não é brincadeira, mas a gente brinca o teatro sem o peso do profissionalismo. A gente aprende teatro fazendo teatro. E se der, inclusive, sorte de ter bons companheiros de palco, bons diretores, ou boa tendência para estudar e querer saber como é ser ator, porque ser ator, todo mundo é. Todo mundo acaba encenando na própria vida, só não sabe que isso é técnica, que isso é aprendizado. Então, na faculdade, a gente tem a chance de sentar no chão, todo mundo, e fazer teatro de 1 minuto, de meia hora, de 2 horas, e estudar textos clássicos e brincadeiras, e decorar, e escrever de próprio punho. Isso faz com que a gente mergulhe paralelamente também numa teoria lida, livros, história da arte, história do teatro. Quem lançou fundamentos, ao menos no teatro ocidental, que é o que a gente mais estuda, mas aí a gente aprende a ver que tem teatros que antecederam ao que a gente conhece, seja o japonês, seja as manifestações artísticas da Grécia Antiga, essas deram origem a nós. O teatro indígena, silvícola, sei lá como é que ele diria. É mesmo isso? Esse é o nome? Eu acho que de índio, né? De gente que vive... não, indígena. Eu estava pensando em hindu, né, da Índia. Não. Pois é, mas essas... quando a gente aprende, lê, estuda, a gente tem chance de saber mais do que quem só pratica. Isso, né? Porque quem tá... E tem alguém para te passar também uma percepção. O ator pode virar profissional, pode conseguir o registro profissional somente fazendo os seus trabalhos. Né? Mas se você estuda, você tem chance de ir mais fundo. Agora, nada impede que você nunca tenha estudado e saiba bastante, porque você vai atrás da informação, você lê, você... Eu estava vendo um comediante chamado Chris D'Elia, eu na verdade vejo muito ele. E ele também atua. Ele faz stand-up, mas ele atua e tem um podcast e tal, eu acompanho. E ele estava dizendo, cara, vocês não têm noção que um cara para chegar no palco, inclusive falando nisso, um comediante para entrar no palco e fazer um bom trabalho, ele está fazendo um trabalho de teatro ali. Atuação total. Roteiro, história e encenação.
E ele falou um pouco, assim, rapidamente, mas não é qualquer coisa contar piada. Você tem que ter uma prática de canto para fazer a melodia na hora de contar uma coisa mais pesada, ou mais para cima, ou fazer um suspense. E a gente vai acostumando a aprender a falar, e isso se torna parte da gente, mas isso é estudo de atuar, né? Então não é só o corpo, de repente o cara no stand-up ele tá ali, pode ter aquele estilo de ficar parado no palco, mas são nuances de posição de corpo, para você dar o punch. O cara que é bom, ele mesmo com o corpo parado, ele vai saber fazer um movimento de cotovelo que vai contribuir para aquilo que ele está falando, né? E a voz e tal, né? É muito interessante. Eu lembro que você estava numa época estudando também dublagem. Sim. Eu imagino que dublagem seja ainda mais uma concentração maior de saber dizer, porque você já não tem mais o visual da tua parte, né? Você está usando o visual de outra pessoa e está observando o que ela faz, além de ter que sincronizar a voz e o timing que ela usa para poder incorporar ela e ser a voz dela. Aquele aplicativo Dubsmash era muito divertido, ainda é, né? As pessoas treinando e brincando de dublar, o que é uma coisa fácil para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, são tão poucas as pessoas que fazem aquilo e você fica impressionado. Então, eu fiz apenas um curso com um professor dos mais, assim, dos nomes, as vozes. Imagina o cara que faz a voz do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Sensacional. E faz mais uns outros que agora me foge a memória, mas um vozeirão. E o cara, bacana demais. Mas o curso que eu fiz não tenho lá essa experiência não. Mas me deu a noção, primeiro, para ser dublador você tem que ser ator. Justamente porque exige isso. Exige o registro de ator, o treinamento do ator. E nas aulas, a prática que eu tive, a gente sofre muito mais a preocupação de fazer sincronizado. Porque a entonação, ela é rica demais. Ok, a gente vê filmes dublados e alguns assim, nossa, que dublagem péssima. Mas muitos a gente não comenta. Mas cada vez menos, na verdade. E a gente não comenta, nossa, que dublagem maravilhosa. A gente apenas acha sente normal. Que é natural e a intenção é essa. Mas por quê? Porque falar é natural. Eu, por exemplo, ainda hoje é capaz de eu ouvir esse nosso bate-papo e falar assim, meu Deus, a minha voz ainda faz isso. E minha voz Eu fico surpreso com a minha voz, mas todo mundo que ouve minha voz fala, é a voz do Bill. Isso. Então, não tem segredo dublar. É uma profissão, é um aprendizado, é um treino. O que define a qualidade muito mais é você falar sincronizado. É lógico que você vai aprender a entonação, de terminar uma frase no ponto. Coisa que eu sofri no começo das aulas. Eu queria falar e nunca ter ponto. E sempre deixar aqui para cima e começar outra frase. E aí o professor, Bill, para baixo. Bill chegou no ponto, termina. Você fazia para cima, assim, sem perceber. Porque, de uma certa forma, eu aprendi que na leitura, para poder a leitura, digamos, fazer a primeira leitura na missa, em vez de terminar todas as frases no ponto, e chegar não sei o que, e fazer esse movimento entediante de chegar no ponto, eu mantinha um pouquinho para cima. E, em vez de deixar o ponto terminar, eu continuava e aí ficava assim. Entendeu? Deixava para cima para poder emendar na outra frase. Enfim, a gente vai descobrindo. O que é bom, por um lado, também. Você ter essa percepção de, não vou encerrar para não ficar maçante. Eu não segui mas ainda na aprender também de dublagem justamente porque, quer dizer, não foi mas são vários caminhos, disso. Então, você perceber, agora é bom não ficar toda hora assim. Também é uma coisa positiva e você pode ir na dublagem também. Ou o próprio stand-up, ele falando isso, né? E outra coisa que está pendente na minha lista. Você preparou, né? Na lista mental, eu dei uma lida. Eu pedi essa cola e ele não me deu. Não, então, não, porque senão perde a espontaneidade. Mas pra quê? E eu vou te falar o seguinte, eu tenho medo de virar a Marília Gabriela, já falei isso outras vezes. Tipo, como é? Aquela coisa de ficar só fazendo perguntas. Eu já pensei muitas vezes em alguém me perguntar Bill pelo Bill. Não me pergunte. Um bate-bola.
Mas, cara, muito bom, Bill pelo Bill. Mas eu queria saber, porque faz parte da minha vida, você foi a pessoa que me pôs no Shalom, né? Eu já conheci o Shalom de infância, de nome e tal, mas nunca tinha ido. E você, minha mãe e outras pessoas da época tinham experimentado. Como é que foi o teu primeiro contato e para onde? Você foi para Fortaleza primeiro? Como é que foi? Que não tinha Shalom no Rio na época, né? Quando você primeiro teve contato. Ano de 1990. 1990. Acampamento, né? Não, em 89, a gente era da Renovação, o grupo Sol Maior já era entrosado, já fazia parte, e aí o grande movimento nacional acontecia em Aparecida do Norte ou em Cruzeiro com Padre Jonas, Canção Nova e tudo mais. Então começou a haver os congressos nacionais de música. Acho que o primeiro, não sei dizer primeiro, segundo, não. Eu fui a um Cruzeiro, se não me engano. Em 88 a gente foi. Isso. Aí em 89 a minha irmã mais velha fez uma viagem de turismo pelo Nordeste brasileiro. Mas ela já era muito em destaque na renovação carismática, no sentido de conhecer muitas pessoas no Brasil inteiro. Fez contato com a comunidade Shalom que a acolheu em Fortaleza. Então em 89, no Congresso Nacional, essa minha irmã encontrou com os amigos Shalom, me apresentou. Foi quando eu conheci Nicodemos, conheci Célio Cavalcante, conheci o Bremen, conheci mais uma galera, Isaías Luciano e mais alguns montes, que talvez não sejam tão em destaque. Toquei na missa com o Isaías um dia desse. Ele foi tocar com a gente, ele ia tocar só Ação de Graças e aí acabou tocando a missa. Só um parênteses, o Isaías para mim foi o primeiro cara que eu falei assim, meu Deus do céu, como é possível? Ele tem um teclado dentro da cabeça dele, porque ele escolhe a nota e faz. É muito bom. Ele canta, ele é um menino, ele se diz, ele é muito humilde, eu sei que é, mas ele gente boa, assim, ele é de uma simplicidade. Tranquilo em relação à música. Então. Fecha parênteses. Em 89 conheci, e minha irmã então colocou a pilha para eu ir fazer o acampamento do Shalom. Em 89 foi o primeiro acampamento do Shalom. Aí em 90 foi o meu primeiro. Então o meu primeiro acampamento, eu tinha 20 anos, era o segundo acampamento da comunidade Shalom. Como é que aconteceu? Fomos para o Congresso Nacional, aí em 1990, e eu voltei de Cruzeiro, interior de São Paulo, para Fortaleza, no ônibus do Shalom. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem, fora o prego que o ônibus dá, porque no Nordeste o ônibus dá prego. Então deu prego no interior da Bahia. O ônibus era uma diversão só. Ainda tinha algumas pessoas da comunidade Recado também. De lá, né? Que foram juntas porque em 90 o Shalom já teve uma participação mais efetiva no Congresso, ministrando coisas e palestrando, pregando. E aí a comunidade Recado foi junto, sempre foram muito amigas. Voltei nesse ônibus, foi quando firmou minha amizade, minha partilha com alguns, e principalmente com Nicodemos, que inclusive hoje, dia 22, dia de Santa Cecília, eu pensei e rezei muito nele, por ele, com ele. Vou até mandar uma mensagem, já que eu mencionei aqui, para ficar registrado. Nessa época ele tinha um bigodinho engraçado, né? Era nessa época que ele usava bigode? Você não lembra, não, né? Porque eu vi uma foto outro dia, o Padre Antônio, magro, e o Nicodemos de bigode. Achei já maravilhoso. Teve essa época. Bom, aí eu fui para Fortaleza fazer o acampamento. E fiquei hospedado na comunidade de vida. O Moisés, a comunidade Ronaldo. de vida. Ronaldo ainda não. Não? Ronaldo era grupo de oração ou veio só depois. Mas eu acho que foi o Ronaldo que fundou o acampamento. E o Aleluia. Não. Eu acho que ele é... Bom, posso estar errado. Eu não sei também direito. Fundar não fundou, não. Porque nessa época, quem estava à frente... Logo em seguida, o Ronaldo assumiu a liderança, a condução do acampamento. Mas no primeiro e no segundo ano, foi o Carmadélio. Mas só para não perder, conta, vocês foram 3 dias de viagem. Eu funciono com ação. Ação, vai. Então, 3 dias de viagem, chegamos em Fortaleza, eu fiquei hospedado na comunidade de vida. O que eu acho gostoso, assim, gostoso nada, né? Ter 50 anos e essa história longa não é gostoso nem dissaboroso, é a minha vida. Mas eu conheci a comunidade de Shalom quando a comunidade de vida era uma só em Fortaleza, tinha em Pacajus também,
mas era um total de talvez 20 pessoas, a comunidade de vida inteira. É praticamente quem fundou, né? Comunidade Aliança e Vida se reuniam juntos na segunda e na sexta-feira dentro de uma sala. Um salão grande, mas eram todos os membros da comunidade na Casa Mãe de Deus, chamava assim, na Rua Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo. Enfim, nessa época então, cheguei, fiquei hospedado no Shalom, passei 30 dias em Fortaleza, porque ficou, quer dizer, na viagem toda, entre o congresso em Aparecida, a viagem, a hospedagem na comunidade, a semana inteira de acampamento e mais uns dias até voltar para o Rio, demorei um mês. E aí, assim começou o meu relacionamento com o Shalom. No ano seguinte, em 91, eu voltei para o acampamento. Em 92, eu voltei para o acampamento. Aí, em 93, 23 anos de idade, pensei, cansei dessa bobagem. E minha mãe foi, porque nessa época meu irmão já tinha ido morar em Fortaleza, também por causa do Shalom. E ele foi ao acampamento também, uma vez, Ele foi no meu segundo acampamento, meu irmão foi. E aí, sala que todo mundo conhece lá. Recebeu oração lá, e o Moisés e a Emi disseram para ele assim, olha, é momento então de você vir para Fortaleza, a gente te acolhe, e aí uma resposta de oração já oferecendo emprego para ele, ele foi. Em 93 eu me rebelei e não fui. Mas quando minha mãe foi a Fortaleza, o Moisés falou assim, chamando de tia Glória, tenho pensado muito no Bill. Bom, quando minha mãe voltou para o Rio e me disse isso, deu aquele calafrio assim, eu pensei, meu Deus do céu, Moisés está pensando em mim, ferrou tudo. Aí fui em 94 para o acampamento. No acampamento, Moisés olha para mim e fala assim, queria conversar com você. Eu falei assim, eu também. Não sou bobo, né? Acabou o acampamento, procurei, consegui encontrar um horário com ele, sentamos juntos e batemos um papo longo. E ele falou, posso rezar por você? Eu falei assim, pelo amor de Deus. Como não, né? E rezamos, e ele rezou, e impôs a mão, e abriu a palavra, e partilhou certas coisas comigo. E no final da conversa ele falou assim, Bill, eu quero te fazer um convite em nome da comunidade. Uma coisa bonita do Moisés, que eu sempre vi ele fazendo. Ele nunca foi eu. Ele fala em nome da comunidade, porque ele sabe que é um instrumento de Deus. Ele falou que em nome da comunidade me convidava para morar lá. E eu falei com a clareza que, graças a Deus, eu sempre tentei ter na vida. Olhei no olho dele e falei assim, Moisés, eu não sinto que tenha vocação para morar na comunidade de vida. E entenda, Pedro, eu passei um mês em 90, eu passei um mês em 91, eu passei um mês em 92, sendo que em 92 eu fui em janeiro era um retiro vocacional. As pessoas, para ingressarem na comunidade Shalom, faziam um retiro, e no final desse retiro mandavam a carta, e sendo aprovados iam para Pacajus para o primeiro ano. E depois de Pacajus já era consagrado e tudo mais. Então eu fiz o retiro, e a Emi falou assim, Bill, mande sua carta para mim, que eu deixo na mão do Joãozinho, hoje Padre João. E no avião eu escrevi minha carta para a Emi. Para a Emi não, manifestando meu desejo, tal. Essa carta se extraviou. E eu fiquei sem resposta. Sim. E aí foi por isso que em 93 eu fiquei na mágoa, feridinho, de que ninguém me respondeu, entendi. Não quero. Aí, 94. Por isso que em 94 eu disse para o Moisés, não, eu não sinto vocação, porque na minha cabeça eu já tinha concluído que a mão de Deus tinha conduzido essas coisas. E o Moisés foi claro para mim e falou assim, eu também não. Eu não estou te fazendo um convite vocacional, estou te fazendo um convite para vir morar, para se distanciar dos seus problemas, das suas vivências, para ter um momento de vida comunitária, para ter um aprofundamento de oração pessoal, para você poder ter uma experiência de vida. Reticências. E aí eu tomei a atitude e topei. Aí ele falou assim, quando que você quer vir? Pedro, acho que isso era dia 20 e poucos de julho. Eu falei assim, Moisés, eu volto para o Rio, faço mais esse semestre na faculdade, tranco a matrícula, em dezembro eu venho. Ele falou assim, se você fizer assim, você não virá. Eu te dou um mês para voltar para Fortaleza, senão você não precisa vir. Aí foi a primeira atitude que eu tomei a minha vida nas minhas mãos e fui para Fortaleza em 2004, em agosto de 2004. Cheguei lá, passei uma semana na casa do meu irmão e fui para a comunidade de vida e passei 10 meses morando na comunidade de vida, vivendo toda aquela vida.
Foi nesse ano que eu convivi diretamente com todos aqueles irmãos e principalmente também Ronaldo. E o Ronaldo veio a falecer em fevereiro do ano seguinte. Eu cheguei em 94, ele em 95. Ele era o coordenador da casa, eu me dava bem com ele. E como eu era bem explosivo, e ele também, mas ele era explosivo, só que um pouco mais sob controle, porque ele rezava um pouquinho mais. Uhum. Então ele me ajudava muito a entender que as minhas explosões tinham assim, você tem todo motivo, você tem toda razão, você tem... Mas justamente é isso que você entrega para Deus em mansidão. E eu brigava muito com ele, mas acolhia. Enfim, minha história com o Shalom foi assim. Passei, então, esses 9 meses. E aí depois do falecimento do Ronaldo, a comunidade deu uma sei lá, como é que é, quem é da comunidade, sei lá como é que diz sobre esse momento, mas a minha visão de fora foi assim, Deus estava espremendo um pouco mais aquela cana para poder sair um caldo mais doce ainda. Só que eu de fora via o amassar de Deus e fiquei assim, Moisés, eu estou me sentindo peixe fora d'água. Vocês estão sofrendo uma transformação que eu não estou comungando e eu estou querendo sair daqui. Ele falou assim, vai com Deus. Uhum. Aí eu fui morar na casa do meu irmão, continuei morando em Fortaleza mais 3 anos. Depois voltei para o Rio, aí o Shalom já tinha chegado no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo que eu fui para lá, a Casa do Shalom no Rio foi fundada. 96. E aí quando eu voltei, me engajei no Shalom daqui, que tinha a coordenação do Timbó, e enfim, e de lá para cá, continuo amigo do Shalom e hoje em dia não tão próximo. Não, e esse caminho é interessante e quis falar sobre isso com você porque e faz com que outras pessoas possam se identificar. Tem gente que entra para a comunidade Shalom e outras comunidades e talvez se sintam culpadas por não se sentirem parte e depois de um tempo saírem achando que erraram. Mas o que eu posso dizer com toda segurança é que isso nem sempre é assim. É o que Deus quer, assim como o Moisés te ofereceu uma oportunidade de passar um tempo para beber daquilo ali, daquela vivência, mesmo claramente você dizendo, e ele também confirmando, não, eu também não acho que você tenha um chamado para se consagrar, não. E tem gente que Deus quer que passe por isso dessa maneira e de outras parecidas, até mesmo entrando, fazendo vocacional, discipulado, as primeiras promessas e ficando um tempo como consagrado e depois de um tempo percebendo, através de oração e de conversa e de formação e de muito tempo pensando, agora acabou o meu tempo. E nem sempre é um erro, nem sempre foi errado ela ter entrado, Deus errando ou não, se aproveita, se utiliza e faz bem. E às vezes é porque Deus quer sim. Então, eu tinha pedido para você contar um pouco do Shalom justamente porque eu sei, espero que tenha gente que se identifique com essa tua história, porque pessoas que muitas vezes ingressam tanto na comunidade Shalom quanto em outros lugares, outras comunidades, às vezes ficam com a sensação de por terem saído, discerniram errado. Às vezes sim, às vezes não, mas eu tenho a sensação de que na maioria das vezes não, é porque Deus quer, que Deus quer se utilizar daquele tempo. Então, Deus chama para um tempo que tem um fim naquele ambiente, mas a história da pessoa continua para outros caminhos, né? Eu tive essa experiência quando fiz o ingresso no postulantado, fiz 2 anos de postulantado, foi muito bom participar da célula, ter formação pessoal, formação comunitária, e confesso que ainda tenho vontade. A Cibele, minha mulher consagrada, vai fazer as promessas definitivas, a minha irmã é consagrada, os meus amigos, muitos do Shalom, né, o Theo, aqui do Rio, e até o Theo, assim, eu vejo o testemunho dele como, depois da morte do irmão, ele realmente começou a enxergar que aquilo tinha a ver com o chamado de Deus. Mas vejo que tem gente que sai e fica se sentindo culpado, como já falei, mas que é bom entender que Deus chama e quer que ela aprenda, viva, beba como você, como Moisés chamou naquele tempo, para experimentar e para mergulhar, para que você seja mais amigo de Deus, mais aberto, mais sensível para as coisas que Deus quer fazer, antes e depois, né? Eu concordo com você. Eu acho com certa convicção de que, na verdade, a gente precisa experimentar sim. Não é fazer desrespeito,
Não é assim, vou testar essa vocação, vou testar o mosteiro, vou testar... Não. Pare e reze diante de Deus, veja os caminhos que Ele te abre, analisa também quem é que é próximo de você, com quem você se identifica. Você não vai ficar testando só por testar. Agora, mesmo que teste só por testar, Sim. se aproximar das coisas de Deus, na medida... Por exemplo, se existe um grupo, uma comunidade que seja fechada, eu não vou testar ser carmelita, recluso. Não tem como testar isso sem ser carmelita. Agora, eu posso achar que isso é para mim, ser um noviço e na caminhada ver que não, isso não é para mim, isso aí. E por Mas isso assim carregar uma culpa por isso, não, de jeito nenhum. O homem tem sede de Em Deus. algum momento eu achei que seria para a vida toda, depois fui entendendo que não. A vida é testar, a vida é aprender. Eu acredito, inclusive, que por isso os sacramentos definitivos são tão poucos, né? E demora bastante para que você possa ter certeza. Até quem vai casar, quem vai ser ordenado, quem vai se consagrar a Deus, caminhe num discernimento muito profundo, muito, muito embasado e acompanhado para poder, aí sim, não fazer uma bobagem. Mas aí, de dizer um sim e se arrepender, justamente, ou dizer não e passar a vida amargando porque não disse sim. Mas quem faz o caminho direito chega nessa altura com toda a tranquilidade, já não tem mais. Não tem mais problema, não tem mais questão, porque demora bem para isso. Na profissão, eu tenho me tornado... Alguém bateu a porta aí. Não, é barulho do vizinho. Eu tenho me tornado empreendedor, né? Eu quero ser um grande empresário na minha vida e eu sei que eu tenho tempo para isso. E em muitas decisões, o que eu tenho aprendido em livros ou em palestras muito interessantes, assim, há certos momentos na sua vida que você tem que explodir a ponte para não ter chance de voltar. Então, certas decisões que você toma, certas posturas ou certas consagrações, se você chega na sua maturidade e resolve se consagrar na comunidade, a comunidade te acolhe dizendo que concorda com você e o discernimento, então você estoura a ponte atrás de você. Você não pode dar esse passo pensando assim, não, qualquer coisa eu volto atrás. É igual casar. Tem gente que faz isso, aí não dá. Né? Tem gente que casa pensando assim, quer dizer, qualquer coisa você para. A enorme maioria do mundo, infelizmente, pensa assim, não, eu vou casar assim muito convicto. O problema é que a convicção se não der certo, eu separo. E só quem é comprometido com o sacramento, com a lei de Deus e com o amor ao cônjuge, porque ninguém casa conhecendo o cônjuge 100% e não conhecerá ao longo da vida. A analogia que eu faço você não deixa de ser filho da tua mãe ou irmão do teu irmão só porque tem divergência de opinião. Então, como não tem essa opção, é a mesma coisa. O teu cônjuge é o teu parente. Não vai deixar mais de ser e acabou. Resolve o problema. Estoura não a ponte tem opção. Porque não tem volta. Não tem. E aí a consagração de vida é a mesma coisa. Mas até lá precisa... É um aprendizado. Eu estava lembrando de falar do mosteiro que você falou rápido aí, porque eu sei que você foi uma ou duas vezes ficar um tempo em mosteiro, e uma vez eu ouvi você dizendo, de repente no final da vida, depois de tudo assim, quando estiver velhinho, eu vou para o mosteiro e morro lá. Hoje você, apostando nessa fase empresário que você está, você ainda pensa isso, que talvez chegue um momento de terminar? Você já leu o livro O Monge Executivo? Nunca li livro nenhum. Pois então ouça, porque você é bom do audiobook, você tem muita cultura de quem ouve. Li pouco livro na vida. A leitura, não que eu recomende isso, mas ao menos quem busca... Penso, Pedro, penso, porque eu finalmente pus na minha cabeça um chamado que eu tenho certeza de que tem a mão de Deus, de que eu não preciso viver somente da providência divina. Olha que frase ousada. Não, eu só... a única coisa que me basta é a providência divina. Mas conversando com Deus, com meu amado Senhor Jesus, não é com Deus lá distante, não é com meu Senhor, com quem eu converso que vive todo em dia. Você. Eu falo muito com ele assim, Senhor, eu sou muito grato, não me falta nada na minha vida, Jesus, não me falta,
principalmente falando de coisas materiais e dinheiro e recursos, Aham. nunca me faltou. Mas eu falo com ele na mesma amizade que a gente ouve Santa Teresa d'Ávila, ou a gente lê Santa Teresa d'Ávila falando com ele, eu falo também, mas Jesus, eu queria que sobrasse, né? Sabe o que ele me disse há pouquíssimo tempo? Ô Bill, para não faltar, depende de mim. Para que sobre, depende de você. Se esforça. Caramba, eu falei assim, ai Jesus, obrigado, eu tô livre. Eu tô livre porque eu não vou mais te pedir o que sobre. Agora eu vou fazer, me ajuda. Pedir que não falte, né? Não, eu não vou pedir para ele a sobra. Sim. Eu vou contar com ele, porque eu não preciso nem pedir, ele cuida de mim e não deixa faltar. Mas já que eu quero que sobre, então eu tenho feito um movimento na minha vida para construir coisas. Para ser autor da caridade, para ser uma pessoa que possa dar para os outros. Não é que eu queira ser rico só por ser rico, que eu não quero ter bens para ter bens. Mas eu quero conquistar isso. A prosperidade é bíblica, a prosperidade é uma coisa abençoada. O dinheiro sendo usado da forma correta é bom. Então são conceitos e crenças antigas que eu tinha negativas e que eu hoje já enxergo muito claramente. E com isso eu quero dizer, eu tenho uma sensação de que quando eu tiver sem preocupação com tempo e dinheiro, eu vou poder ser livre. E sendo livre, onde é que eu quero estar? Onde que eu sou mais feliz nesses 50 anos? É no altar tocando, é no grupo, na salão paroquial ensaiando, é ajudando pessoas que não têm a menor experiência a ter um pouquinho, a ter o prazer, porque as pessoas amam o microfone. É uma loucura que antigamente eu lutava contra isso e falava assim, vaidade, não. Hoje, assim, realmente é gostoso demais você falar, 200 pessoas ouvem. Isso. E quando a gente está num ginásio com 50 mil, com 200 mil pessoas e você fala aqui, 200 mil te ouvem, isso é maravilhoso. Então tem que dar o prazer sim para as pessoas e eu quero propiciar isso. Agora, eu acho que é plenamente possível eu virar um ermitão, que eu amo a solidão. Eu fico em casa, quando eu estou sozinho em casa, eu não ligo televisão, eu não ligo música. Uma vez você falou comigo, Bill, você ouve pouca música. E eu tenho ouvido pouca música, mas o meu coração não para de cantar em nenhum momento. Então eu fico em silêncio porque eu estou cantando o tempo todo. Bonito isso. E então é capaz de eu virar um monge, sim. Ou então um monge no meio da rua. Como o Moisés identifica e o Papa João Paulo II direcionou, nós somos santos de calça jeans. Isso. Eu posso ser um monge no centro da cidade. Tomara que não aqui no Rio de Janeiro, que eu já estou cansado da muvuca do Rio de Janeiro, mas o centro da cidade que for, eu acho assim, que o monge é o coração. São várias coisas, caramba, agora, uma lista de coisas que eu queria falar nesse. Porque da última, então vamos fazer o contrário. Existe sim o anseio de fugir da muvuca, ou o anseio de se afastar dos próprios problemas, o que pode ter te levado a buscar o acampamento, ou buscar o shalom, o tempo, a comunidade de vida, ou buscar a Itália e 2 vezes para o mosteiro e ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas é assim que Deus faz com que você chegue no objetivo que Ele planeja, que é estar em comunhão estar atento e estar aberto a Ele fazer e falar o que Ele quer. Então Deus faz de ordem ordinária, natural. Então às vezes a gente pensa, não, mas será que eu estou indo para o mosteiro porque eu quero fugir dos meus problemas? Não se preocupa com isso, o objetivo é o que importa, né? Outra coisa, a gente confunde muito, a palavra pobreza e a palavra riqueza são ambíguas. Então tem a pobreza e tem a riqueza que nem toda pobreza é positiva, nem toda riqueza é negativa. Pobreza pode ser de dinheiro e pode ser de outras coisas e vice-versa, né? Vocês entenderam a analogia, mas assim, se você tem um coração e uma formação, uma cabeça que entende os valores, a moral, as coisas de Deus e o Evangelho, você vai ser rico sendo pobre. A pobreza evangélica não determina o quanto dinheiro você tem, mas sim o que você faz. Então, já não sobraria
nada, mesmo que você tivesse muito, se você souber o que fazer com o teu dinheiro, com os teus bens. Assim, por exemplo, a minha irmã, eu lembro, ela dá carona para todo mundo, ela vai lá, não sei o quê, pode ter coisa sobrando, entre aspas, para quem vê de fora, mas na verdade ela põe a serviço. E tem quem tenha pouco e também põe tudo a serviço e vice-versa. Tem gente que tem muito e não põe a serviço, né? Então é uma preocupação que se cria de não errar, mas que acaba engessando a ação do Espírito Santo e a nossa inteligência de perceber que bem pode ser feito em qualquer situação, né? Então não há vergonha em querer ter dinheiro. E quem pensa assim, repensa que é melhor, né? Eu tive... Tem 2 anos e 10 meses que eu comecei nessa nova vida empresarial, mas no start, lá no comecinho, alguém me fez uma projeção de um futuro que eu poderia, e eu fiquei chocado de ver dentro de mim a rejeição de um sucesso econômico. E naquele instante eu pensei, mas por que eu acho que isso é ruim? E na mesma hora eu falei assim, não é ruim. Ruim pode ser o coração do homem. E o meu coração eu não quero que seja ruim. O dinheiro, a riqueza, a pobreza, o aperto, os bens, essas coisas não são ruins. Elas têm o valor que a gente dá para elas. Então, o meu Senhor é o Senhor Jesus. E onde Ele me abençoar... Não é mamão. Onde Ele me abençoar, eu vou seguir. Eu sei que Ele não vai deixar faltar. Eu pedi para Ele que sobre e Ele me disse qual é a fórmula. O que eu preciso fazer? É me esforçar para que sobre. Então eu quero que comece a sobrar para poder continuar nessa caminhada. E fazer o bem, né? Agora que está sobrando, assim, o que eu faço? Ele vai te dizer também. Não, agora que está sobrando é cada dia, né? Porque é o dízimo, é o que você falou. A gente põe na roda o que tem. Isso, é que bom que tem para dar. E quando dá para Deus, vem... Aí vem mais, né? Outro dia minha irmã que eu amo demais, eu amo as duas... E cito uma na música e cito a outra. Enfim, a Ana falou assim, Billzinho, Deus é muito incrível. Deus às vezes inventa coisas para nos ajudar. Direto. Esse ela estava falando de um assunto específico e ficou muito claro para mim, mas é isso. Direto, ele só quer que a gente seja feliz. Ele inventa a palavra que lá em casa a gente usa muito, ele inventa qualquer marmota para nos ajudar. Sabe o que ele inventou? Tudo. Para ajudar a gente, sabendo que a gente, antes da gente existir, eu vou inventar tudo. Então, Big Bang, planetas, universo, criaturas. Ele já antecipou tudo. Bilhões de anos, aí vocês existem, agora eu quero que vocês sejam felizes. É muito amor. É de antes, muito de antes. Vamos deixar mais para a próxima? Vamos fazer uma próxima? Capítulo 2, hein? Quero o capítulo 2. Aí já bateu aqui 80 e tantos minutos aqui. É isso aí. Valeu. Tá ótimo. Beijão.